visão de rap, trabalhando duro pra ter um baú de cash. Louco do agreste, só cabra da peste. Pique lampião em pleno 2017. Universo em expansão, desse jogo eu sou fruto. Vários correm pra trás só pra poder pegar impulso. Vou postar uma entrevista com o Vitor MC. E também vai ter uma certa meta, tá ligado? Tipo, vou postar esse vídeo agora com o freestyle e o Vitor MC fez aqui. E vai ter uma certa meta, né? De like e também de inscrito. Vai ser 50 likes e 70 inscritos, tá ligado? Aí eu vou chegar a essa meta, eu vou lançar esse vídeo, tá ligado? A entrevista. Aí falou e viva a rua, tá ligado? Viva a cultura, tudo nosso. Fazendo uma rima agora você me ouça. E fazendo um freestyle segurando até essa bolsa. Porque agora no freestyle Vitor não morre. E é com essa bolsa que a câmera faz os corre. Eu já boto pra trás, minha rima é bacana. Fazendo os bagulho, botei a bolsa na cama. Porque o bagulho eu nem tô de truque. Mas isso é do skate, geral sabe que isso aqui se chama truque. É tipo uma palavra de duplo sentido. Porque aqui a minha rima toca o céu. Fazendo um freestyle que eu tô sempre evoluído. E eu nem tô de bike, mas já ganhei o troféu. Porque eu chego e aqui nem dou o teco. Eco bike, mas quando eu rimo nunca faz eco. Porque eles sempre gritam, Vitor não se irrita. Fazendo a rima louca que até os mortos ressuscitam. Porque bagulho é muita treta. Pode ser no freestyle ou até fazendo letra com minha caneta. Porque falou de Deus ou de capeta. O Vitor vai chegando rimando aqui capeta. Aí a rima se encaixa. E você me deu agora pra eu rimar com o popozudo da caixa. Porque é desse jeito que eu rimo devagarinho. Esse aqui é do Flamengo, então toma, senti o cheirinho, meu mano, porque ele nunca é campeão. Fazendo um freestyle aqui na continuação. Porque o meu freestyle aqui é nobre, é caixa de iPhone, eu nunca tive, porque saiba que eu sou pobre. Então tô na continuação, fazendo a rima aqui na improvisação. Porque eu disse que é na improvisação, não os skate. Porque sempre ando com o pé no chão. Fazendo agora isso aqui com o objeto. Porque se é freestyle eu já realizo. Agora você me deu carteira e eu sou completo. Eu nem preciso disso, mano, porque eu sempre ando liso. Só ando com meu documento na moral. Aqui tem um real, faço freestyle que é real. Porque isso aqui não é surreal, mete o pé. Agora esse cara já vai me dar o boné. Aí meu mano, é da OP. Só que na rima louca e camisa aí eu nem vim de play. Porque vim de Orley e na rima ok. E nem sou do cachê, mas a rima chequei. Porque freestyle que é sempre evoluído. Essa é minha salvação, que é meu fone de ouvido. Tá comigo no busão me fazendo uma companhia. Porque o fone é que tá na correria. Isso é freestyle, agora que sou criativo. Rimando com objeto, só passei objetivo. Pode dar o objeto que eu chego e já improviso. Fazendo freestyle, mano, que evolução eu viso. Porque eu rimo com os pivete. A minha rima pique flor de canivete, que sempre fura. Na moral, eu vou chegando freestyle rimando até no carnaval. Porque meu mano, eu faço free. Aqui tem um patins, fiz freestyle pra ti, tu entendeu? Agora esse trocadilho, que o Vitor vai chegando, é só o dedo no gatilho. Eu botei o patins de lado, meu aliado. Fazendo um freestyle que eu chego e nem tô opaco. Aqui tá muito quente, Vitor tá todo suado. Veio de tiração me entregando esse casaco. Não dá, pode pá que tem muito objeto. O Vitor vai chegando, faço freestyle completo. Porque aqui não é pra fazer papel de otário. Agora que eu tô com dicionário, preciso muito ler. Porque eu vou chegando fazendo freestyle, palavras pra aprender. Isso aqui é outro dicionário, é a mesma fita. Vitor vai chegando na rima que não se irrita. Porque agora eu vou falar, e eu falei de fita. Na fita da câmera nós que tá. Essa é a tabuada, não deixo pra depois. Eu rimo certo, como 1 mais 1 é 2. É desse jeito, agora corta. O Vitor vai chegando na rima que se comporta. É que é satisfação, Vitor lá da batalha do todo. Mente é bomba que eu chego e explodo.